Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, a força de resistência do ar é de aproximadamente zero se o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, a força de resistência do ar também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? Fera, você precisa ficar atento nessa questão, que mais uma vez aqui nós temos uma situação de equilíbrio. Ele fala que a força de resistência do ar, ela atua em sentido oposto à força gravitacional, ou seja, ela atua no sentido contrário ao sentido do movimento. Mas ele fala que a partir do momento que a velocidade do corpo vai aumentando, essa força de resistência do ar, que é contrária ao movimento, ela também vai aumentando. De tal forma que ele fala que a aceleração do corpo vai diminuindo gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Fera, se a aceleração vai para zero, a força resultante que atua sobre o corpo também vai para zero. Tanto que ele afirma que desse ponto em diante, o corpo ele passa a cair com velocidade constante. Opa, se ele passa a cair verticalmente com velocidade constante, isso caracteriza para a gente um movimento retilíneo uniforme. E fera, uma situação de movimento retilíneo uniforme representa uma situação de equilíbrio. Equilíbrio esse que é chamado de equilíbrio dinâmico. Ou seja, o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme numa situação de equilíbrio dinâmico. Portanto, a força resultante que atua sobre o corpo é igual a zero. Então, nessa situação aqui, nós teríamos a força gravitacional, que é a força peso, que puxa esse corpo para baixo, e a força de resistência do ar, que ela é contrária ao movimento, né? E aí, se a força resultante que atua sobre o corpo é zero, você pode afirmar que a força de resistência do ar equilibra com a força peso. Tranquilão? A força de resistência do ar equilibra com a força peso. E para a gente calcular a força peso, é só fazer o produto mg, a massa do corpo, vezes a aceleração da gravidade. Se a massa do corpo é de 200 gramas, nós precisamos passar essa massa para quilograma, né? 200 gramas passando para quilograma seria 0,2 quilograma, tranquilão? Portanto, a força de resistência do ar, a intensidade da força de resistência do ar é igual à intensidade da força peso, pois nós temos uma situação de equilíbrio dinâmico e, portanto, a força de resistência do ar teria um módulo igual a 2 newtons, contrário ao movimento do corpo. Portanto, fera, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa B. Vamos juntos, trabalho devolve.